Olá, boa noite. Tudo bom? Bom, se você tá tirando esses minutinhos para assistir esse vídeo, eu já queria te agradecer. E eu tô aqui hoje para falar um pouquinho, enfim, compartilhar com vocês algo que o Senhor tem falado no meu coração. E o meu desejo, né, e a minha oração nessa noite é para que o Senhor fale com vocês da mesma forma que Ele falou comigo e que essa palavra seja tão profunda quanto foi para mim. Bom, a gente tem vivido dias muito difíceis, né? A gente tem vivido com tantas notícias ruins, né, durante o nosso dia ou em vários momentos do nosso dia. A gente não sabe muito bem o que esperar do dia de amanhã. A gente não sabe, enfim, o que a gente pode ou não planejar para o futuro, porque a gente nem sabe como esse futuro vai ser. Uma coisa é fato, muitas coisas mudaram, então o nosso modo de conviver mudou, o nosso modo de agir mudou, as nossas relações com as pessoas elas mudaram, né? Planos e sonhos que a gente tinha, eles foram mudados, enfim, de uma hora para outra. E diante disso tudo que a gente tem vivido, a pergunta que eu queria fazer para você nessa noite é: aonde tem estado a sua esperança? Aonde você tem colocado a sua esperança? Ou em que você tem colocado a sua esperança? No meio disso tudo que a gente tem enfrentado. Nós sabemos que nós somos seres limitados, que nós somos seres pequenos. Quando a gente se coloca diante do Senhor e quando a gente entende ou quando a gente tenta entender a grandiosidade dele e de como ele é um Deus maravilhoso, a gente percebe que a gente tem uma visão muito limitada e a gente percebe que o Senhor ele tem uma visão do passado, do presente e do futuro e que nós somos seres pequenos diante dele. Mas mesmo com essa nossa limitação, a gente precisa ter um entendimento sobre algumas coisas, né? E o primeiro, ou um dos entendimentos que a gente deve ter no meio desse caos que a gente tem vivido, e uma certeza é de que Cristo não falha. E é importante a gente ter essa certeza e essa verdade dentro do nosso coração e dentro da nossa mente, né? A certeza de que Cristo não falha e que Ele age independente daquilo que os nossos olhos naturais têm visto. Então, os nossos olhos, vendo ou não o agir do Senhor, Ele tem agido no nosso meio. E aí você pode virar e pensar: tá, Carol, mas o meu problema, ele é muito grande, você não sabe. E aí você pode estar aí pensando: bom, a minha vida perdeu o sentido. Os meus sonhos, eles se tornaram impossíveis. A minha alma, ela tá tão triste, tão abatida, e eu não tenho mais forças. Eu tô doente, eu tô desempregada. Eu oro anos e anos para a conversão de um ente querido e isso ainda não aconteceu. A minha casa e a minha família, ela tá totalmente destruída. Mas o que eu queria te falar nessa noite é que, independente disso que você tem vivido, Cristo não falha. Cristo não falha. E a gente precisa entender que a gente precisa colocar a nossa esperança, a nossa confiança, a nossa segurança nele, em Cristo, né? E ter a certeza que ele continua agindo, seja no silêncio ou seja no caos que a gente tem vivido, no caos dos nossos problemas. Deus ele age na pandemia e fora da pandemia. Ele age em todos os momentos. E quando a gente passa por momentos tão difíceis e tão delicados, seja agora na pandemia ou enfim, em tantas outras situações e desafios que a gente vive durante a nossa vida, a gente precisa entender que o Senhor tem um lugar seguro para nós. Ele tem um lugar seguro que é nele. E a gente precisa encontrar esse lugar seguro nele, esse lugar de descanso, esse lugar de refrigério no meio de uma situação tão turbulenta.
o Senhor nos convida nessa noite para nós encontrarmos esse lugar de descanso, esse lugar seguro. E nem sempre é fácil, quando a gente está vivendo, né, esses problemas, a gente encontrar esse lugar, né? É muito mais fácil quando a gente vem aqui, quando a gente fala, né, sobre isso, quando a gente está na teoria sobre isso. Mas quando a gente vive um problema e uma situação muito delicada, quando a gente olha e a gente percebe, estou numa crise, ou quando a gente olha para os lados e vê que realmente não tem saída, a gente não enxerga uma luz no final do túnel. São nesses momentos que são momentos difíceis da gente conseguir colocar nossa esperança e a nossa confiança em Deus. Mas a gente precisa ter um relacionamento com o Senhor tão profundo, tão íntimo, tão próximo e tão perto, que a gente precisa ter essa liberdade e essa intimidade de falar com Ele aquilo que a gente tem sentido. E se a gente não tem encontrado esse lugar, e se a gente não tem conseguido colocar a nossa esperança em Cristo, a gente precisa expor isso para o Senhor, né? A gente precisa ser sincero diante do Senhor com aquilo que a gente tem sentido e pedir para que Ele trabalhe nas nossas vidas e pedir para que Ele faça isso em nós, né? E para caminharmos já para o final, eu queria que a gente lesse Salmos 145, o versículo 13, que diz assim: O teu reino é reino eterno, e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas, e é bondoso em tudo o que faz. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Esse salmo, ele traz pra gente um pouquinho, sobre a bondade do Senhor e de como Ele é um Deus amoroso, de como Ele é um Deus cuidadoso e como Ele é um Deus que cuida dos seus filhos, né? E nessa noite, eu queria que você tirasse os seus olhos do problema que você tem vivido, que você mudasse esse foco e que você colocasse esse foco e essa esperança em Jesus, que você colocasse os seus olhos na verdadeira esperança que nós temos, que é Ele. E que nessa noite também você possa declarar com os seus lábios que você confia no Senhor, que você possa fazer essa oração aí nessa noite e que você confia no Senhor independente da situação que você tem vivido. Declare isso com os seus lábios, bendiga o nome do Senhor, né? Existe um salmo que fala isso, de que nós devemos bendizer o Senhor com os nossos lábios, com a nossa alma. Então, fale que o Senhor é bom, bendiga o nome dEle e fale que você confia nele. Faça essa oração nessa noite e encontre no Senhor esse lugar seguro e esse lugar de descanso no meio do caos que você tem vivido e que nós temos vivido, né? Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês, meus amigos, meus irmãos. Eu espero que o Senhor complete essa palavra na sua vida e no seu coração. E fiquem com Deus. Abraço grande.